Olá, meu nome é Jorge da Silva Neto. Eu vou falar um pouco nessa apresentação de 15 minutos sobre configurações das aldoses e cetoses. Esse é um módulo da avaliação da disciplina de Princípios de Química Orgânica 2 do curso de Biotecnologia do Centro de Biotecnologia da Universidade. Então vamos lá, vamos começar. Eu separei em 3 tópicos, que são as reações bioorgânicas, que apresentam uma estrutura mais complexa. E o terceiro tópico são os carboidratos, que são moléculas orgânicas formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, as reações bioorgânicas podem ser consideradas reações orgânicas que ocorrem nas células. Em sua maioria, elas apresentam estruturas mais complexas que as substâncias orgânicas comuns, que são as mais conhecidas. E dentre os carboidratos, que são moléculas orgânicas, que são formadas, como foi dito no terceiro tópico, por carbono, hidrogênio e oxigênio, eles estão muito presentes na dieta do ser humano do dia a dia, na dieta diária, como na forma de açúcares, fibras e amidos. Aqui no terceiro slide foram divididos em 2 tópicos, que um diz obtidos a partir de estruturas vegetais, e quando metabolizados são todos os carboidratos transformados em água e CO2 e possuem forma empírica, ou seja, eles são obtidos a partir de estruturas vegetais e quando é metabolizado são transformados em água e CO2 com a liberação de energia atuando sobre toda essa transformação no momento que eles são metabolizados. E através disso, eles possuem uma fórmula empírica, que é o CN, entre parênteses H2O, fecha parênteses N, como, por exemplo, a glicose, que apresenta a fórmula C6H2O6. Continuando, no próximo slide, falando dos monossacarídeos, que são as estruturas mais simples do carboidrato, e da estrutura de um aldeído acetona. Então, os monossacarídeos são estruturas mais simples dos carboidratos, como já foi dito, e tem a estrutura de um aldeído ou cetona, que apresentam pelo menos dois grupos, ou seja, esses 2 grupos são do hidróxido, que são os açúcares que possuem a carbonila de aldeído, que são chamados de aldoses, e o outro grupo é os que têm a função de cetona, que são chamados de cetose, ou seja, são pelo menos 2 grupos, que são o hidróxido, que possuem carbonila de aldeído, que são e consequentemente são chamados de aldoses, e o outro é os que têm a função da cetona, que são chamados de cetoses. Os 3 tópicos desses slides, que são os nomeados, os açúcares complexos, e tudo através da hidrólise. Então, o que acontece? Para eles serem nomeados, eles podem ser nomeados de acordo com o comprimento de cada cadeia, que são as 3, que é a triose, tetrose e a terceira e última, que são as pentoses. Os açúcares complexos
eles são formados por uma ligação, ou seja, eles são formados pela ligação de monossacarídeos através de pontes de éter. Então, a partir dessa ligação de monossacarídeos através das pontes de éter, os açúcares complexos são formados assim chamados de disacarídeos ou trissacarídeos e assim sucessivamente. E eles conseguem ser quebrados em diversas partes, ou seja, em subunidades de monossacarídeos através do processo chamado hidrólise. Continuando, um centro quiral, a projeção de Fischer, que é muito importante, e a configuração D que os açúcares apresentam. Então, explicando, a maioria dos açúcares possui pelo menos um centro quiral. E o número de centros aumenta à medida que cresce a cadeia de açúcares, ou seja, a forma enantiomérica dos compostos, elas conseguem ser analisadas e podem ser analisadas pela famosa projeção de Fischer. Ou seja, pode-se observar que a forma D, que é a dextrorotatória, é o enantiômero R, e a forma levoratória, que é a L, é o enantiômero S. Então, apesar de ser possível classificar todos os açúcares em R ou S, a classificação mais utilizada nesse processo de classificação é a classificação a D mais e L menos. Sendo que na natureza é mais comum, e o que acontece mais, que os açúcares apresentam a configuração em D. Ou seja, continuando pelas projeções de Fischer, o que acontece é que nas projeções de Fischer de monossacarídeos, o grupo da carbonila, então ele é sempre colocado no topo, se for no caso das aldoses, como é pelo tema da apresentação, da aula, ou o mais próximo do topo possível no caso das cetoses, ou seja, então o grupo carbonila sempre será colocado no topo se for com as aldoses, ou mais próximo do topo, o mais perto possível no caso da cetose, mas não vai ser no topo. E se o grupo OH ligado ao carbono assimétrico mais baixo, o carbono, que é o segundo de baixo para cima, estiver à direita, a substância é um açúcar da série D. Então, ou seja, aqui no grupo OH série L e no enantiômero com os epímeros, são os três tópicos. Então, se o grupo OH estiver à esquerda, então a substância será um açúcar da série L. E quando um enantiômero difere do outro pela inversão de um centro quiral, são chamados epímeros. Então, para ser chamado de epímeros, o enantiômero, diferente do outro pela visão do centro quiral, quando ele é diferente de um centro quiral, ele vai ser chamado de epímeros. Então, através dessa imagem, que é a ilustração da projeção de Fischer, a gente consegue entender o que foi explicado.
com o D-glicerinaldeído. E o L tá toda a ilustração de como foi explicado nos slides anteriores. O D e o L, a projeção D com a projeção L. Continuando, a determinação, a projeção de Fischer, com os 3 tópicos novamente, carbono da função aldeído e o grupo hidrox. Uma convenção, para determinar, foi decidido que para determinar a projeção de Fischer, o que teria que realmente fazer, teria que a cadeia dos carbonos teria que ser escrita na vertical, nem no topo, mas teria que ser na vertical, com o carbono da função aldeído na parte de cima. Ou então, pela projeção de Fischer, os carbonos é escrito na vertical, com o carbono na função, com o carbono da função aldeído na parte de cima. Então, o grupo hidrox do centro quiral de maior número de localização fica embaixo, que é onde é embaixo, é colocado à direita em todos os açúcares. E por fim, o aumento de número de centros quirais, a fórmula 2N, a aldoses e a cetoses. Então, conforme vai aumentando o número de centros quirais que tem aumento, consequentemente, também vai aumentar o número de estereoisômeros. É a consequência do aumento dos quirais, que consequentemente também aumenta o número do estereoisômeros. A fórmula 2N, ela nos mostra que a letra N, que é o número de centro quirais, que é o número de centros quirais, onde as cetonas têm metade dos estereoisômeros, que as aldoses acabam correspondendo. Então, o que acontece? E as cetoses, com o mesmo número de carbonos, são equivalentes, que o aldeído tem um centro quiral a menos. E termino por aqui. Essa foi uma breve videoaula das configurações de aldoses e cetoses. Espero que seja claro e que gostem. Tchau.